Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Paula, do Lar Espírita Alta de Souza e Casa de Caridade Vovô Chico. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos as lições do nosso Mestre amado Jesus. Vamos começar? Então vamos acalmar o nosso coração cantando uma música muito bonita que fala sobre a caridade. Ela é assim, ó. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Fechando os olhinhos, amigo Jesus, muito obrigada por estarmos aqui aprendendo as tuas lições de amor. Abençoe a nossa casa, nossa família, a nossa vida. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós estamos aqui com nosso irmão querido, nosso Mestre amado Jesus, que vai nos trazer mais uma preciosa lição. Jesus, quando esteve aqui entre nós, dentre as suas preciosas lições, Jesus nos ensina que nós devemos praticar a caridade. Não é? Como foi dito na nossa musiquinha, caridade é também oração. Então, ainda é muito difícil às vezes para a gente entender o que é essa caridade, como que a gente tem que fazer ela da maneira correta. Mas Jesus, sempre com muito carinho, com muito amor, nos ensina. Quando Jesus estava aqui no nosso planeta, ele estava ensinando justamente sobre a caridade para os seus discípulos. Ele estava no templo. O templo é como se fossem as igrejas, lá na época de Jesus. Ele estava lá no templo observando as pessoas que estavam por ali, que tinham ido orar e fazer as suas ofertas. Então as pessoas iam no templo e depositavam lá na caixinha dinheiro, joias, objetos caros. Ó, Jesus lá no cantinho aqui, ó, observando as pessoas que estavam lá fazendo as suas ofertas. Jesus via que tinha pessoas, tinha alguns homens que depositavam grandes valores dentro da caixinha do templo. Muitas moedas de ouro, muita riqueza. E ele observou também que ali na fila das ofertas havia uma pobre senhora, viúva, muito pobre, que estava ali também para fazer a sua oferta. E daí ele chamou os seus discípulos e disse, observem aquela senhora. E a pobre viúva depositou naquela caixinha apenas 2 moedinhas. Era tudo que elas tinham, crianças, somente 2 moedinhas. Ela ficou até com um pouquinho de vergonha e se afastou humildemente, porque os homens que estavam ali tiraram sarro da oferta dela, começaram a fazer fofoca, que ela tinha doado tão pouquinho, aquela miséria. E daí Jesus pegou, chamou seus discípulos para dar a lição e falou assim, em verdade, eu digo a vocês, meus irmãos, aquela pobre viúva doou muito mais do que os outros que colocaram grandes quantias, porque ela doou tudo que ela tinha, enquanto que os demais doaram apenas o que estava sobrando em suas casas, aquilo que não ia lhes fazer falta. Ela não, ela teve boa vontade, ouviu a sua fé e confiou em Deus, doando tudo que ela tinha. Jesus contou essa parábola que se chama o óbolo da viúva. Óbolo significa moedinha, pequenininha. Então Jesus contou pra gente essa parábola do óbolo da viúva para nos ensinar como que nós temos que praticar
a verdadeira caridade, crianças. Caridade, crianças, não é doar somente aquilo que está sobrando nas nossas casas, que não vai fazer falta. Sabe? Falar assim para a mamãe: ai, mãe, aqueles meus brinquedos velhos, tudo quebrado lá que eu não uso mais, pode dar para uma criança que precisa, que eu não quero mais. Ou então falar assim: ah, mamãe, essas roupas aqui estão muito velhas, rasgadas, eu não vou usar isso mais não, doa para alguém que precisa. Isso não é caridade. Jesus nos ensinou, com o exemplo daquela mulher pobre viúva, que a verdadeira caridade, ela está no nosso esforço e nos bons sentimentos do nosso coração. A gente precisa se preocupar com a necessidade do próximo, assim como a gente se preocupa com a nossa. O certo mesmo era a gente se preocupar primeiro com a necessidade do nosso irmão e depois com a nossa. Essa é a verdadeira caridade. É aquela que é feita do nosso coração, através do nosso esforço. Aquela pobre senhora viúva deu tudo o que ela tinha. Ela tinha fé, ela não se importou se ia faltar para ela depois ou não, porque ela sabia que tinha gente que precisava mais do que ela, por isso ela fez aquela oferta. Então a gente precisa aprender a dividir o que a gente tem com carinho, com amor, pensando na necessidade do nosso irmão, por ele ser nosso irmão. Nós não somos uma família só, todos irmãozinhos, todos filhos do mesmo pai, que é o Papai do Céu. Então por que a gente não vai ajudar as pessoas que estão à nossa volta? E nem tudo que a gente tem não é nosso de verdade. Tudo foi emprestado pelo Papai do Céu, não é verdade? Até o nosso corpinho. Porque quando o nosso corpinho chega no fim, que o nosso espírito tem que voltar para casa, para o plano espiritual, esse corpinho a gente não leva com a gente, fica aqui no planeta Terra. Então nada é nosso, crianças. Tudo que Deus nos dá é para que a gente possa fazer bem para nós e para os nossos irmãos. Se você tem, por exemplo, um lanchinho, um doce, um lanche lá na escola, você vai esconder do seu irmão para comer sozinho? Você vai se esconder do seu amiguinho ou você vai dividir? Tem que dividir, né? A gente não precisa ficar preocupado se vai faltar para nós depois ou não. Deus nunca desampara quem sabe fazer a caridade. Deus sempre ajuda os seus filhos que sabem ajudar. E outra coisa que Jesus nos ensinou através da lei da caridade, que não precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar. Vocês se lembram da lei da caridade moral que tanto Jesus nos ensina? Vamos lembrar com a prof o que é a caridade moral? A caridade moral é você dar de si mesmo, ou seja, você usar o seu corpinho, os seus sentimentos bons para poder trazer um pouco de felicidade para o próximo. É você usar o seu tempo, por exemplo, o seu carinho para dar atenção para o vovô, para a vovó, para os idosos, ouvi-los, dar carinho, né? Ajudá-los no que eles precisam. Caridade moral é a gente usar o nosso corpo para ser útil para as outras pessoas, ajudando nos afazeres da casa, no que a mamãe precisar, no que a professora precisar, no que o irmão precisar. Sermos úteis com o corpo que o Papai do Céu emprestou para a gente. Caridade é a gente saber pedir desculpa, perdoar, é fazer as pazes, é levar carinho para alguém que está triste. Sabe aquele coleguinha da escola que todo mundo despreza, tira sarro, não quer ficar perto? Então, como que você faz a caridade com ele? Fazendo amizade, né? Chamando para brincar com você, indo conhecer aquela pessoa, levando o seu carinho. É isso que Jesus espera de nós. Praticar a caridade com os nossos irmãos animais, usando o seu tempo para brincar com o seu bichinho de estimação, não só dar água e comida, mas dar carinho também, conversar com eles. Lembra que os animais são nossos irmãozinhos de criação? Então foi isso que Jesus quis nos ensinar com a parábola do óbolo da viúva, que nós precisamos aprender o exercício da caridade, usando os bons sentimentos do nosso coração.
para combater o egoísmo e para combater o orgulho. Egoísmo é quando a gente não quer dividir com ninguém as coisas da gente. Orgulho é quando a gente se acha melhor do que os outros. Quando a gente acha que a gente está acima de alguém porque tem alguma coisa a mais. Hoje a gente ajuda uma pessoa, amanhã com certeza nós precisaremos ser ajudados. Então nós precisamos aprender com Jesus, porque era isso que Jesus fazia o tempo todo quando estava aqui conosco. Auxiliar sempre, quem quer que seja. Tá? Então fiquem com Deus, que vocês possam aprender com Jesus a praticar a caridade. Já começa a fazer o exercício em casa hoje, vai ajudar a mamãe, vai ajudar o irmão, vai ajudar o vizinho, né? Vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo com Jesus, não é só para escutar não, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aulinha. Um grande beijo! Palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, pelo que